Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem nesse dia. Estamos aqui para mais um Semear Cast. O nosso Semear Cast é o nosso meio de comunicação para falarmos sobre o ser saudável. Muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Caso você ainda não me conheça, me chamo Felipe Schiave, sou Felipe da Michele e nós estamos aqui hoje para falar sobre saúde espiritual. Caso você não tenha visto os outros vídeos, nós estamos aqui numa série de 3 vídeos. A gente está falando sobre saúde física, saúde mental e saúde espiritual, que são os pilares, são a base do ser saudável. Usei como exemplo, então, uma árvore aqui, né, em que a saúde física elas são os galhos, são as folhas, a saúde mental é o tronco dessa árvore, é o caule, né, e a nossa saúde espiritual, então, a gente vai entender que são as raízes, são a essência, aquilo que eu não vejo, mas que está extremamente relacionado ao fruto que essa árvore vai dar. Então, para a gente começar, eu quero primeiramente agradecer aqui publicamente aos nossos semeadores, aqueles que acreditam nessa causa, aqueles que acreditam no que nós estamos fazendo. Primeiramente, Substância Certa, Farmácia de Manipulação, nosso amigo Dagoberto e toda a sua equipe tem acreditado nisso, tem trabalhado para que o cuidado com a saúde, o conhecer o ser saudável seja pensado. E através disso também a Substância Certa ajuda pessoas com os medicamentos, com aquilo que é necessário para que elas possam ter uma vida mais adequada. Também queremos agradecer aos nossos amigos Clóvis e Marina, o lugar de propósito, está fazendo parte desde o princípio aqui da Semear Cast. Clóvis e Marina, muito obrigado por fazer parte disso. Estamos aqui então hoje para falar sobre saúde espiritual. E a saúde espiritual é algo bem relevante, algo que está muito relacionado tanto à saúde física como à saúde mental. Se você não viu os nossos outros vídeos, eu recomendo que você veja, para que você possa entender todo esse contexto. Mas então, para nós entrarmos no assunto, Felipe, o que é saúde espiritual? O que é essa parada? Me explica melhor. É para ir para a igreja? Não só isso. Isso também. Mas basicamente, para a gente poder pensar, eu quero mais uma coisa. Entenda isso aqui como uma aula, tudo bem? Caso você quer pensar saúde, caso você queira entender o ser saudável, veja isso aqui como uma aula. Pega as ferramentas, anote aí aquilo que você entende, aquilo que faz sentido para você, anota também aquilo que não faz sentido. Depois você pode botar aqui nos comentários a tua pergunta, a tua observação, aquilo que você entendeu. Quero também deixar aqui o nosso Instagram, da Semear Saúde Oficial, e o Felipe Schiave, para que você possa então mandar as perguntas caso você tenha aí, para que nós possamos juntos trazer mais clareza para esse ser saudável. Então vamos lá, saúde espiritual. Basicamente, a gente vai tentar trazer de uma forma bem simples para que nós possamos entender juntos. Saúde espiritual é o meu relacionamento com Deus, com o Criador. Saúde espiritual é saber de onde eu vim e saber para onde eu vou. Saúde espiritual está relacionado aos ambientes que eu vivo e como eu transformo esses ambientes. 3 pontos bem simples para a gente poder pensar a saúde espiritual. A forma como eu me relaciono com Deus, Criador, de onde eu vim, para onde eu vou e como são os ambientes em que eu estou, de que forma eu transformo os ambientes. Isso é a nossa saúde espiritual. Por quê? Porque a relação com Deus, a nossa fé, ela é aquilo que eu acredito, mas eu não toco. A fé é a firme convicção de algo que eu não vejo, algo que eu não toco, mas que eu tenho convicção de que existe, que está ali. Então, a nossa relação com Deus, com aquele que criou todas as coisas, é a base para a nossa vida espiritual ser saudável. A forma de eu me conhecer como ser que foi criado e para onde eu vou depois que eu não estiver mais aqui, e a forma como os ambientes são transformados quando eu chego, isso é minha saúde espiritual. Isso vai revelar as minhas raízes, porque quando as minhas raízes estão saudáveis, quando elas estão saudáveis, quando elas estão fortes, toda a árvore cresce e ela dá bons frutos. Então, a minha saúde espiritual está muito relacionado à minha relação com Deus, a minha fé, o meu futuro e as pessoas e os lugares que estão próximos de mim e como eu transformo esses lugares. Vamos pensar um pouquinho melhor sobre que áreas isso acontece, de que maneira esse relacionamento acontece, como é que eu me relaciono com Deus. Primeira coisa, o relacionamento com Deus
ela vai acontecer a partir da minha vida de oração. Então, a minha vida de oração, ela vai fazer com que todo o meu meio, todos os ambientes, tudo que eu faço esteja relacionado à forma como eu me comunico com Deus Criador. Minha vida espiritual, ela está relacionada a entender que existe um Deus, um ser soberano que está acima de todas as coisas, que Ele cuida de mim, que Ele cuida do meio e que tudo que Ele permite que aconteça tem um propósito. Então a minha relação com esse Deus Criador, a forma como eu falo com Ele, isso vai determinar muito, vai trazer muita clareza para mim saber que em todas as coisas Deus está falando. Eu posso conversar com Ele em todo momento, em tudo que eu faço. Se Ele vê tudo, tudo que eu faço Ele vê. Se Ele ouve tudo, tudo que eu falo Ele ouve. E se Ele responde a tudo, tudo que acontece à minha volta é uma resposta de Deus. Então, quando alguma coisa boa acontece à sua volta, isso é um milagre, isso é Deus falando. E quando alguma coisa má acontece, isso também é uma forma de Deus falar, de dar uma oportunidade para que você e eu possamos transformar esse ambiente. Isso é ter uma saúde espiritual saudável. É eu saber que se o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo aquilo que aos meus olhos possa parecer ruim, é uma ferramenta, é um canal, é um caminho que Deus está dando para quê? Para que eu possa transformar esse ambiente, revelando lá o meu caráter, revelando lá o caráter que Ele colocou em mim. Então, a oração é a forma de eu me relacionar com o Deus que criou todas as coisas. Essa é a primeira forma de eu entender a minha relação com o ser espiritual. A segunda forma está também muito relacionada ao que nós falamos na outra aula, que nós falamos aqui sobre a nossa saúde mental, ela ser baseada na nossa identidade. A minha identidade ela é formada a partir das minhas experiências, a partir da minha educação, mas ela é extremamente formada a partir de eu conhecer quem é o meu Deus. Eu conheci quem criou todas as coisas e me criou. E o mesmo ser que me criou e me colocou no lugar que eu estou hoje, ele me dá um propósito, ele me dá um motivo para eu estar aqui, que é transformar esse lugar. Então, tem pessoas que nascem em lugares de pobreza, tem pessoas que lidam com situações de dificuldade e elas têm ferramentas dentro delas para que aquele lugar, para que aquele ambiente seja transformado, seja ajudado, seja mudado pelo próprio Deus, pelo ser soberano, através da minha vida e da sua vida. Então, quando algo acontece no meu caminho, quando uma pessoa precisa de algo, eu quero dar um exemplo prático aqui. Nós estamos agora, hoje pela manhã, eu e a Michelle conversávamos sobre as enchentes que houve aqui no estado, né, e é extremamente triste a gente olhar para aquela situação, a gente pensar, meu Deus, né, como a gente queria poder fazer algo, né, mas como a gente queria que isso não acontecesse. A gente espera, né, gostaria que não acontecesse isso, a gente gostaria que não passar, que aquelas pessoas não passassem por esse processo tão doloroso, né, que perderam tudo, famílias perderam pessoas queridas, pessoas perderam a vida. Mas essa semana eu olhava isso, um canal de TV, né, uma reportagem falava sobre isso, e eu achei demais, eu sou meio emocionado, eu chorei quando eu vi, porque eu vi a quantidade de pessoas indo para lá para ajudar, a quantidade de pessoas doando aquilo que elas têm, doando roupas, doando colchões, doando água, doando comida. Era incansável o número de pessoas tentando ajudar, de todo o Brasil, todo o país, trabalhando para suprir uma necessidade de cidades que perderam tudo. Então, o que vem no meu coração é, Deus permite que algumas coisas assim aconteçam, para que nós possamos ser uma resposta de Deus através da nossa vida, na vida dessas pessoas. Para que nós possamos entender o nosso propósito, que é servir e amar as pessoas, ao ponto de que aquilo que eu tenho, ele não é só para mim, aquilo que Deus me dá não acaba em mim, mas através de mim ele alcança as pessoas. Isso me dá uma visão muito mais clara do que é ter uma vida espiritual saudável, porque eu não fico culpando Deus, eu não fico botando em Deus a responsabilidade de cuidar das pessoas, porque eu sei que Ele já me criou e Ele já colocou a sua essência em mim, agora eu tenho uma responsabilidade, eu vou ser canal de Deus para ajudar essas pessoas. Então, com aquilo que eu posso, eu vou fazer todo o possível. Se eu posso levar alimento, eu levo alimento. Se eu posso ajudar com roupa, se eu posso ajudar com algum dinheiro, amém, mas talvez eu não possa fazer nada disso. Mas as minhas orações, o ser soberano, é um canal de bênção. Então aquilo que eu tenho é uma forma de ajudar as pessoas. E muitas vezes o que eu tenho é somente a minha intercessão.
É somente eu entender a minha identidade de filho de Deus, e a minha identidade de filho de Deus faz com que eu possa ser um canal através da minha oração, através da minha súplica, através da minha vida, para que eu possa ajudar pessoas. E quando eu ajudo uma pessoa, essa pessoa vai ter muito mais facilidade de ajudar outra pessoa. Então, quando eu me coloco na vida de alguém e eu sirvo ela, eu ensino ela que esse é o caráter de Cristo. Esse é o caráter de Deus, do Criador. Por quê? Porque Deus, ele se doou para ajudar alguém. Agora eu tenho que também, assim como ele ajudou, eu tenho que ajudar o próximo. E essa pessoa que vai ser ajudada por mim, ela entende o caráter de Deus através de mim. E ela vai ajudar uma outra pessoa. E assim a gente cria uma corrente de amor, uma corrente de cuidado. Isso faz sentido para você? Às vezes a gente tem muita dificuldade de falar sobre a vida prática com Deus. Porque nós acreditamos que, como a gente está falando de algo espiritual, isso também é só uma teoria. Tem pessoas que vivem isso, que vão para a igreja, mas que têm na sua essência, na sua visão, no seu intelecto, de que a relação com Deus é só uma teoria, é só o que eu penso. E eles não trazem isso para uma vida prática. A partir do momento que eu conseguir trazer a minha vida espiritual para a prática, as pessoas ao meu redor elas vão ter uma vida melhor. A sociedade ao meu redor vai ser mais saudável. O ambiente onde eu estou, aquelas pessoas que eu me relaciono, elas vão ter uma vida mais saudável. Por quê? Porque elas estão apoiadas por alguém que é canal de Deus naquele lugar. Isso faz sentido para você? Então, a minha relação com Deus é um canal, é uma ferramenta para que a minha vida espiritual melhore. A minha vida comigo mesmo também é um canal de Deus para que eu possa ser melhor, para que eu possa transformar um ambiente. Porque se eu entendo quem eu sou, se eu entendo a minha identidade, se eu amo aquilo que Deus fez, eu também vou amar o meu irmão, eu também vou amar a minha família, eu vou cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Eu quero falar algo para você, eu quero que você ouça isso com muito cuidado, com muito zelo, que eu vou dizer. Se nós somos criados por Deus, eu tenho convicção que Deus ele não errou quando ele me criou. Então, mesmo que eu tenha algumas dificuldades, mesmo que eu tenha algumas debilidades, mesmo que eu não seja um ser perfeito, eu sou uma criatura de Deus. E aquilo que é para mim, que para mim parece uma imperfeição, quando eu me conecto com alguma pessoa que consegue suprir aquilo que eu não tenho, nós nos tornamos um. Nós nos tornamos parte da criação. Tem um pastor que eu gosto muito que ele traz um exemplo fundamental de que nós somos tirados da rocha. Então, Deus Criador é como se fosse uma rocha e nós somos parte dele. Então, eu não preciso me moldar para que eu sirva naquele lugar. Eu preciso encontrar o meu lugar dentro daquela rocha. Eu preciso encontrar o meu encaixe, porque aquilo que falta em mim, talvez alguém tem para suprir. Aquilo que sobra em mim, talvez vai suprir a demanda de alguém. Isso faz sentido para você? Essa relação de entender que somos filhos de Deus e que somos criaturas perfeitas faz com que eu me ame. E por eu me amar, eu sei que aquilo que eu não tenho, aquilo que falta em mim, eu tenho que encontrar alguém que possa me ajudar nisso. E aquilo que sobra em mim, que para mim parece um defeito, pode ser que seja uma ferramenta que Deus vai usar para suprir, para completar alguém que talvez não tenha. Então, além da minha oração e de eu ter um amor próprio, eu preciso ter relacionamento com a minha família. São 3 formas de a gente se tornar seres saudáveis espiritualmente. A minha relação com Deus, a minha oração, a minha relação comigo mesmo, meu amor próprio, eu entender que eu sou uma criatura perfeita de Deus e que eu tenho uma responsabilidade, que aquilo que para mim parece estar sobrando, alguém está precisando. E aquilo que para mim parece estar faltando, alguém vai suprir na minha vida. E eu tenho que aceitar essa ajuda. E a minha relação com a minha família. Porque não há lugar melhor para a gente ser provado do que na nossa casa. Não há ninguém no mundo que consegue me desafiar, mexer mais comigo, acessar mais os meus lugares de alegria e de confronto do que a minha esposa. Por quê? Porque ela me conhece, porque ela vive comigo, porque ela sabe exatamente aquilo que eu preciso, e eu sei exatamente aquilo que ela precisa. Então, quando nós entendemos isso, vai ficar muito mais fácil ter uma relação saudável com a minha família. Por quê? Porque aquilo que sobra muito num, o outro precisa. Aquilo que tem de menos em um, o outro necessita. Então a gente consegue se completar. A vida em família, ela me completa, a vida em família me aperfeiçoa. Tanto que a Bíblia vai dizer que nas minhas fraquezas é que o poder de Deus me torna forte.
Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. O que é isso? Quando eu sou fraco, quando tem algo que para mim é uma debilidade, quando eu me relaciono, isso se torna uma força. Porque aí eu consigo encontrar a força de Deus nas pessoas e elas me ajudam a me tornar melhor. É tão lindo a gente entender isso, porque aquilo que talvez até hoje para você era uma dificuldade, talvez para você até hoje tinha alguma coisa que é muito difícil de você lidar, se você entender que você é uma criação perfeita de Deus, você vai perceber que a tua relação com a tua família, com os teus filhos, vai fazer com que tu seja aperfeiçoado, com que aquilo que o teu filho exige de ti, que para ti é tão difícil, vai fazer com que tu te torne melhor, e vocês se completam, porque um ajuda o outro e a gente vai se completando, a gente vai restaurando a criação original de Deus, a rocha principal de onde Deus tirou cada um de nós, através do relacionamento com a família. Amém? Então a gente está falando aqui sobre saúde espiritual, e eu quero que a gente tenha a clareza de que saúde espiritual ele está muito relacionado com a minha vida prática, com a forma como eu me relaciono com um Deus Criador, como a forma como eu me relaciono comigo mesmo e como a forma em que eu me relaciono com a minha família e com as pessoas que Deus colocou à minha volta. Isso tudo vai nos tornar raízes perfeitas para que uma árvore cresça e para que ela dê muitos frutos. Então, a nossa vida saudável espiritualmente, quando eu conseguir entender que eu preciso ter uma boa relação com Deus, Criador, soberano, que eu tenho que ter uma boa relação comigo mesmo, entendendo a minha identidade, sabendo que Deus não errou quando Ele me criou e saber que Ele me criou por um propósito, para que eu e as pessoas que estão próximas de mim nos completamos e nos tornamos uma parte de um quebra-cabeça gigante que Deus Ele preparou e Ele fez com cuidado. Então, cada partezinha vai completar quando eu achar o lugar certo para ela. Então, que nós possamos buscar em Deus, aquele que criou todas as coisas, a resposta para a minha identidade. E a partir da minha identidade eu consiga ter uma saúde mental adequada, eu consiga ter uma saúde física restaurada e eu possa viver em uma sociedade melhor, uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais completa, em que eu já não tenho mais tanta dificuldade, tanta fraqueza, eu não tenho tanta ansiedade, não tenho nada sobrando. Por quê? Porque cada um entendeu o seu lugar no corpo. Amém? Esse é o nosso SemearCast. Hoje nós falamos de um assunto difícil, que é a saúde espiritual. É difícil não porque ele seja complicado, mas é difícil porque ele não é palpável. É difícil porque ele envolve a minha fé, ele envolve aquilo que eu acredito. E eu tenho convicção de que essas ferramentas vão ajudar você e a tua família a ter uma vida mais saudável, vão ajudar você a se tornar uma pessoa mais saudável. Então, caso isso aqui tenha feito sentido para você, envia para alguém esse podcast, envia para alguém esse vídeo, fala para ela que você ama ela, que você quer que ela se torne uma pessoa melhor, amém? E que você possa também tirar dúvidas, caso não tenha entendido nada, manda aqui nos nossos comentários aquilo que você não entendeu, aquilo que chamou a tua atenção. Você pode nos adicionar também, pode mandar suas perguntas lá no Semear Saúde Oficial no Instagram ou no Felipe Schiavi, para que nós possamos juntos trazer mais clareza, trazer mais substância para esse assunto, para que nós possamos nos tornar pessoas fortes, tendo clareza, tendo uma visão mais ampla, e isso vai dar condição para que nós juntos possamos construir uma sociedade mais saudável. Deus abençoe a tua vida, a tua semana. Eu espero que nós possamos continuar aqui entendendo e aprendendo mais. Nós teremos algumas semanas com alguns convidados agora e logo mais a gente vai estar entrando mais profundo em cada uma dessas áreas. Deus abençoe. Tchau, tchau.